Olá, pessoal. Vamos para mais uma videoaula. E nessa videoaula nós iremos continuar resolvendo alguns problemas. Dessa vez, operações com números naturais. São mais alguns problemas para vocês poderem estar revisando um pouco o conteúdo e posteriormente estarem respondendo uma atividade que eu irei passar para vocês, tá? Esse primeiro problema aí nós não vamos fazer porque é o mesmo que nós fizemos na outra videoaula. Então, vamos passar para o próximo. O segundo problema diz o seguinte: o preço de uma TV LCD 40 polegadas custa à vista R$ 1.700 e a prazo o mesmo aparelho custa R$ 1.985. O juro que se paga na compra do aparelho a prazo é. Aí tem as opções aqui. Pessoal, juros é o que vai aumentar. Se você observar à vista, ele vai pagar bem mais barato, R$ 1.700. Já a prazo, ele vai pagar R$ 1.985. Ele quer saber qual é os juros. Como é que eu vou encontrar esses juros? Basta fazer a diferença do que ele vai pagar a prazo pelo que ele vai pagar à vista. Qual é essa diferença? Então, pessoal, vamos voltar bem aqui. Eu abri aqui uma página de Word para a gente fazer esse cálculo. Vocês podem estar montando daquela forma lá, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Lembrando que os zeros, ó, depois da vírgula, ele não está fazendo diferença porque é zero mesmo. Então, você faz 1.985 menos 1.700, que dá exatamente R$ 285. Eu tinha aberto aqui a página de Word, mas eu não tenho como montar daquele esquema que a gente faz para resolver. Mas vocês sabem, é só fazer, colocar aqui abaixo de 1.985, 1.700 que você encontra a diferença. Então, pessoal, os juros que ele vai pagar por essa TV, se ele comprar a prazo, essa pessoa, é R$ 285, ou seja, alternativa B. Vamos para o nosso terceiro probleminha. Uma chácara vende a sua produção de uvas em caixa de 9 quilogramas cada uma. Então, pessoal, olha, sabendo que a produção da chácara foi de 5.913 quilos, o número de caixas obtidas na produção foi. Se em cada caixa são 9 quilos de uva e foram produzidos 5.913 quilogramas, basta você dividir 5.913 quilogramas por 9 quilos, que é a quantidade de quilos que ficará em cada caixa. Logo fazendo essa divisão, 5.913 dividido por 9 vai dar 657 caixas. Ou seja, a quantidade de caixas foram 657. Lembrando, pessoal, que eu não estou fazendo aqui bonitinho, porque infelizmente eu não consigo fazer no computador. Não sei se tem algum app que tem como fazer aquela montagenzinha que a gente faz na hora de resolver. Mas na hora que vocês forem estar resolvendo algum problema, vocês podem estar fazendo, tá, pessoal? Não usar calculadora, fazer o cálculo para ver se realmente vocês estão fazendo. Nem que vocês depois faça só a correção com a calculadora para ver se vocês realmente acertaram, tá? Mas primeiro monte o cálculo e depois só corrija na calculadora, tá bom? Quarto problema. Aliás, o terceiro, porque o primeiro nós já tinha resolvido no vídeo anterior. Em um pacote cabem 18 biscoitos. Quantos biscoitos serão necessários para encher 180 pacotes do mesmo tamanho? Se em um pacote cabem 18 biscoitos, então, para encher 140 pacotes, é só fazer a multiplicação de 140 por 18, já que cada pacote tem que ser 18 biscoitos. E nós temos 140 pacotes. Fazendo aqui, pessoal, fazer aqui rapidinho para vocês. É 140 vezes 18, que são 18 biscoitos em cada pacote. 2.520, ou seja, serão necessários 2.520 biscoitos. Vocês compreendem?
É só fazer a multiplicação de 140 por 18, que dá exatamente 2.520 biscoitos. Rapaz, se eu tivesse um lapisinho aqui, mas eu não consigo ter um lápis aqui. Bora lá. O jeito é só ir explicando para vocês como é que está sendo feito mesmo. O que eu gostaria mesmo era de estar explicando como montando as continhas, mas tudo bem, vocês já sabem fazer isso. Na Amazônia brasileira, existem aproximadamente 2.800 espécies diferentes de peixes de água doces. Na Europa, existem cerca de 200 espécies. Assinala a alternativa que apresenta quantas vezes a Amazônia possui o total de espécies de toda a Europa. Bem, pessoal, nós estamos vendo aqui que na Amazônia tem 2.800 espécies. Já na Europa só tem 200 espécies de peixes de água doce. Então, para mim descobrir quantas vezes eu tenho a mais na Amazônia em relação à Europa, basta dividir 2.800 por 200, que dá exatamente 14 vezes. Ou seja, na Amazônia tem 14 vezes mais espécies de peixes de água doce do que em toda a Europa. Não sei se vocês estão percebendo, pessoal, mas esses probleminhas aqui, eles envolvem as operações, seja adição, seja subtração, seja divisão, seja multiplicação. Porém, vocês têm que interpretar a questão. Então, quando vocês estiverem resolvendo alguma questão desse tipo, muito cuidado com a interpretação, porque às vezes é na interpretação que você acaba errando. Agora aqui, ó, o próximo problema. Ana tem 1.348 figurinhas de moranguinho. E sua amiguinha Alice gostaria de iniciar sua coleção de figurinhas. Assim sendo, Ana decidiu dividir sua coleção com Alice em partes iguais. Quantas figurinhas terão cada uma delas? Bem, se Ana tem 1.348 figurinhas, e ela vai dividir com Alice em partes iguais, eu vou dividir em quantas partes o 1.348? Em duas, porque será para Ana e para Alice. Então, basta fazer a divisão de 1.348 por 2. Fazendo a divisão de 1.348 por 2, mil trezentos e quarenta e oito dividido por 2. Dá exatamente 674 figurinhas, alternativa A. E o último problema aqui, um automóvel bem regulado percorre 16 quilômetros com 1 litro de combustível. Em uma viagem de Guaiara a Curitiba, o automóvel consumiu 48 litros. Quantos quilômetros o automóvel percorreu? Eita, pessoal, desculpa, eu tive que pausar o vídeo porque chegou alguém aqui. Mas vamos lá, repetindo o problema. Um automóvel bem regulado percorre 16 quilômetros com 1 litro de combustível. Em uma viagem de Guaiara a Curitiba, o automóvel consumiu 48 litros. Quantos quilômetros o automóvel percorreu? Bem, se com 1 litro de combustível ele consegue percorrer 16 quilômetros e ele gastou 48 litros, então basta multiplicar 48 vezes 16, que é a quantidade de quilômetros que ele consegue rodar com 1 litro. Então, fazendo 48 vezes 16, nós teremos igual a 768 quilômetros. É a quantidade de quilômetros que ele percorreu com 48 litros. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender como é que nós resolvemos. São problemas simples aqui, problemas de ensino fundamental mesmo, que envolvem uma certa interpretação, mas que vocês estão usando apenas operações matemáticas.